quarteto cearense fazendo um som diferente. As letras são todas em inglês e falam de morte, melancolia, morbidez, passando por diversos estilos underground. O preto e o mórbido compõem o visual da turma. Mas não fique assustado com toda essa descrição, porque o gênero rock gótico ainda é pouco conhecido, mas faz sucesso em todas as partes do mundo. Pouca gente sabe, mas aqui em Fortaleza, uma banda gótica está iniciando uma carreira internacional. E antes que eles sigam viagem, a equipe do Viva foi lá e conversou com eles. Fim de tarde no cemitério São João Batista, no centro de Fortaleza. São cerca de 16 mil túmulos e jazigos. Os mais antigos datam do século XIX e alguns são verdadeiras obras de arte. Curiosamente, nós estamos aqui entre centenas de tumbas para falar sobre música. Uma banda aqui de Fortaleza que faz um som que tem tudo a ver com esse cenário. O gênero é mundialmente conhecido como Gothic Rock. Aqui no Brasil, rock gótico. É isso mesmo que você está pensando, uma banda cearense que faz música gótica. Existe, se chama Plastic Noir. A gente vai bater um papo com os caras agora. Eles já estão ali, ó. Vamos lá? Para começar, perguntamos sobre o significado e sobre a origem do nome da banda. Desde o início da banda a gente procurou um nome bem bacana que fosse de acordo com a proposta dark, gótica, né? Aí a gente tinha alguns, Fantascope, The Dreaming. Aí o Ayrton chegou um belo dia com Plastic Noir em francês, né? Que significa plástico negro, né? Que é legal, que envolve todo um conceito que eu acho que até agrega mais valor à nossa proposta assim. Aí o plástico negro é uma alusão àqueles sacos pretos bem conhecidos que tem nos necrotérios, né? Que eles guardam os mortinhos. E aí a gente costuma fazer uma coisa assim, que enquanto os sacos negros envolvem os corpos mortos, né, nossa música envolve os corpos vivos, né, para dança, para catarse, para celebrar aquele momento obscuro, né? A Plastic Noir surgiu em 2006, influenciada por grupos como Asylum Party, She Wants Revenge e The Cure. A banda é uma das únicas que se diz gótica aqui no Ceará e vem chamando a atenção pelo som diferente e pelo visual excêntrico de seus integrantes. A cultura gótica, ela é uma cultura pop urbana, né? Nascida no final dos anos 70 na Europa, a princípio na Inglaterra, tinha sua correlata nos Estados Unidos e estendeu-se para o resto da Europa no seu auge no meio dos anos 80 e desde então até o resto do mundo, perdurando até hoje, né? Ela traz influências do punk, predominantemente, daí a ser muitas vezes entendida também como pós-punk. E os elementos mais abordados normalmente giram em torno de elementos obscuros, tudo aquilo relativo à marginalia, morbidez, morte, melancolia, muitas vezes, né, também. O que mais me deixa assim com o cabelo em pé, às vezes é uma confusão muito grande que tem entre duas tribos, dos headbangers ou metaleiros e os góticos, né? Tem muita gente que assim costuma achar que o gótico não, o gótico é essa coisa subjetiva, o gótico vai ser o que eu quiser que seja. Tem muito moleque que usa sobretudo, capa preta, se maqueia, usa esmalte na unha, mas eu acho que não é isso não. Às vezes eu acho que a galera confunde muito a questão de visual com atitude. A Plastic Noir já lançou 2 EPs, Offering e Urban Hackens. Fez dezenas de shows por Fortaleza e excursionou por algumas cidades do Brasil. No ano passado, eles foram convidados para o maior festival gótico do mundo, o Wave Gothic Treffen, na Alemanha, mas não participaram do evento por falta de apoio financeiro para fazer a viagem. Agora, a Plastic entra em mais uma empreitada internacional. Essas últimas semanas foram muito produtivas, repletas de conquistas para a gente, né? Creio que a maior delas tenha sido o fato de termos assinado com o selo italiano Eclipse Records, que irá relançar o nosso último
promo EP, o Urban Hackens, que era de 2006. A gente achava que esse disco já tinha dado o que tinha que dar e justamente nesse momento em que estamos preparando o nosso primeiro álbum oficial, com músicas do Urban Hackens e mais algumas inéditas, esse que apareceu é essa proposta de um selo gringo para lançarmos, né? Para eles lançarem esse nosso trabalho, né? Agora que você já conhece essa banda diferente aqui de Fortaleza, é hora de ouvir a música. Você deve estar aí na sua casa curioso, se perguntando que diabo é rock gótico. Fazer o seguinte, vamos sair aqui do cemitério São João Batista e vamos para um estúdio para ver a Plastique Noir em ação. Vamos lá? Antes de começar a tocar, Ayrton falou um pouco sobre as características estéticas do rock gótico. O rock gótico, que é pós-punk, né? Ele é minimalista assim como aquele que o antecedeu, o punk, né? Mas ele é sobretudo mais experimental e mais artístico, digamos, né? Não tão panfletário. Frequente uso do vocal gutural mais grave, né? Uma coisa meio cavernosa assim. E frequentemente também o uso da aparelhagem eletrônica, mas elementos do rock tradicional, né? Baixo, guitarra, é mais ou menos assim. O teclado consegue construir uma atmosfera sinistra. Os timbres da guitarra contribuem para fazer o clima obscuro das canções. Já o baixo e a bateria eletrônica dão um toque dançante. O vocal é fantasmagórico e as letras são todas em inglês. Acho que pode ser uma desculpa meio furada, mas as nossas grandes influências no estilo gótico, seja o que for, pós-punk, pós-punk revival, o que seja, que nos influencia, são essencialmente são letras em inglês, né? Mas acho que a gente optou mesmo por assim ser um lance mais universal, mais prático, um cara que está lá na China, que, poxa, o inglês, depois desse imperialismo cultural todo que eles fizeram, né? Assim, vai entender nossas letras, mas não que a gente desmereça o nosso idioma pátrio, né? Estamos com ideias de fazer algumas músicas em português no futuro, mas o inglês, assim, continua sendo nossa arma lírica principal, assim. Ainda mais porque as palavras são mais curtas, são mais melódicas. Quem gostou da Plastique Noir vai ter que esperar um pouco para ver um show. A banda só volta a tocar em Fortaleza após o lançamento do primeiro álbum, previsto para maio.